Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora do Tarcísio, que foi na Marcha para Jesus de hoje, né? A Marcha para Jesus está acontecendo neste momento lá em São Paulo, uma manifestação muito grande do pessoal, né? E ele foi lá com uma bandeira de Israel. E, rapaz, o pessoal esquerdista ficou dolorido com isso. Não, porque não pode, o Brasil não pode abrir mão de ter uma política externa. Não, meu amigo, a gente vai ter uma política externa com o Tarcísio, ou com o Bolsonaro, ou com quem quer que seja o presidente de direita em 2027, né? Só não vai ser a política externa idiota do Lula, né? Só vai ser a gente ficando do lado certo da história, né? Vamos entender esse caso aqui porque tá uma movimentação interessante isso daqui. Essa notícia foi sugerida por Sindicato das Esposas que Odeiam o Peter, Volta Guedes e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Vocês sabem, hoje está tendo a Marcha para Jesus lá em São Paulo, né? Uma manifestação muito importante que acontece todo ano e coisa e tal. E o Tarcísio e o Ricardo Nunes foram lá e posaram com a bandeira de Israel no louvor durante a Marcha para Jesus, né? E aí o pessoal da Rede Globo já não gostou. A Rede Globo já falou aqui, não, que absurdo, porque o Estado judeu está em guerra contra o Irã e na faixa de Gaza, e não sei o que lá, que espera receber 2 milhões de pessoas nesse evento da Marcha para Jesus e coisa e tal. E eu acho muito bacana isso, né? Porque existe essa ligação do pessoal religioso com Israel, o que faz todo sentido, pô, né? Cristo foi judeu, Cristo começou a vida dele como judeu. Você pode até dizer que depois ele se tornou cristão, evidentemente, mas ele começou como judeu, né? Há uma ligação natural entre quem é cristão e quem é judeu. É inegável esse tipo de coisa, né? Então eu acho muito bacana isso daí. E de quebra você tem a questão de que estão do lado certo da coisa, né? Quem iniciou essa agressão toda foi o Irã, através do Hamas, que é o grupo terrorista patrocinado pelo Irã, que fez as atitudes bárbaras no dia 7 de outubro de 2023 e que levou a toda essa guerra e agora está levando ao ataque contra o Irã, né? Bom, então estava a marcha grande lá, o pessoal reclamando aqui da coisa. A expectativa da Igreja Renascer em Cristo, que organiza a marcha, é a participação de 2 milhões de pessoas até o fim do dia. A coisa está acontecendo ainda, tá? Eu estou gravando esse vídeo por volta das 2 horas da tarde, mas está acontecendo ainda, né? E o Tarcísio está lá, o Nunes está lá, o Bolsonaro está lá também. Aqui, ó, enrolado em bandeira de Israel e de olho em 2023, Tarcísio canta louvor em marcha para Jesus. E aqui é curioso como que o tema aqui da Brasil 247, que é uma revista de extrema esquerda, né, é praticamente o mesmo do Globo, né? O Globo está igualzinho a do Brasil 247 nesse ponto, né? E aí continua aqui, ó. Havia Tarcísio para o fascismo. O pessoal da esquerda tá uma arara, meu amigo, tá uma arara, não aceita o Tarcísio de jeito nenhum. Aqui, ó, Tarcísio, chanceler do Bandeirantes, o antilulismo como política externa. Tá querendo dizer que não, que as nações que abdicam de autonomia na política externa raramente prosperam, eu não sei o que lá. Não, não, olha só. A gente tem a nossa política externa, evidentemente, né? A questão é que a nossa política externa tem que ser correta. Vocês estão abdicando da autonomia da política externa brasileira em favor da pauta esquerdista de defender terroristas absolutamente indefensáveis na faixa de Gaza, no Líbano, e no Iêmen e no Irã. Então o absurdo é a política externa do Lula realmente. Que bom que o Tarcísio está correto. Eu espero. Pô, seria um sonho para mim se o Tarcísio estiver do lado também, do lado contrário ao Lula na questão da Ucrânia. Seria uma coisa excelente, cara. Pronto, fechou todo o processo do Brasil ficar do lado correto na geopolítica mundial, né? Então, o que chama atenção nessa história toda aqui é a raiva da esquerda com isso, né? Bom, está havendo uma sinalização de que Bolsonaro pode, caso ele esteja inelegível em 2026, apoiar o Tarcísio nas eleições de 2026. Pode ser que seja isso. Eu já falei para vocês, eu pessoalmente vou votar em quem Bolsonaro indicar, qualquer que seja o nome. Mas no final das contas, eu gosto muito do Tarcísio. Sendo o Tarcísio, para mim, tá ótimo. Ao contrário de algumas pessoas que têm reclamações quanto a isso, eu não tenho reclamação nenhuma. Eu acho que o Tarcísio tem as condições ideais para ser essa figura importante de sucessão do Bolsonaro e começar a corrigir os problemas que o governo do Lula trouxe para a gente, né? Então, estão falando agora em uma chapa do Tarcísio com a Tereza Cristina. Por quê? Chegou-se a ser cogitado, a gente falou num vídeo há pouco tempo atrás, que seria o Tarcísio com a Michele Bolsonaro como vice. O problema é que o Bolsonaro tem intenção de eleger muitos senadores, lembra? Para o nosso plano funcionar, para a gente conseguir resolver esse problema todo mais rapidamente, a gente precisa ter um Senado à direita já em 2026.
e para isso precisamos de bons candidatos para o Senado. E a Michelle é uma que ganha com muita facilidade lá em Brasília, né? Ela pode se tornar senadora por Brasília com muita facilidade. Então, essa seria a história. A Michelle iria não como vice, mas como candidata ao Senado em Brasília, e o Tarcísio iria com a Tereza Cristina como vice, o que é ótimo porque traz o pessoal do agro, que está realmente totalmente ignorado pelo governo atual, né? Mas, segundo estão dizendo, o Bolsonaro está sinalizando esse apoio ao Tarcísio, mas o PL quer que o Tarcísio vá para o PL. Hoje o Tarcísio está no Republicanos, que é um partido relativamente pequeno, né? E talvez ele esteja nesse partido pequeno exatamente para evitar conflitos. Por quê? O grande dilema é que lá em São Paulo ele tem muito apoio do PSD. O PSD, eu não gosto do PSD, o PSD é de esquerda, é um partido esquerdista, é um partido que é da tradição do PSDB, mas é aquele negócio, eu reconheço a necessidade de você ter o PSD lá no governo de São Paulo. Por quê? Porque São Paulo é uma área que tem muita força, o PSD. E, de novo, governar, meu amigo, é isso aí mesmo, não tem esse negócio não. Se você quer fazer um governo, você tem que conversar com as forças que estão ali na região, não dá para você querer impor tudo. Essa ideia de colocar, não, tem que ser um candidato puro, que não ceda a ninguém no centrão, que não abra caminho para nada. Meu amigo, não vai existir esse candidato, e se existir, no momento que ele pegar, que ele toma posse, ele não vai conseguir governar. Então não existe isso, tem que ceder mesmo, né? Então, assim, é muito importante que o Tarcísio mantenha os princípios dele. Isso que eu vejo que ele tem feito isso. Ele tem buscado privatizações, ele tem buscado o conservadorismo, a religiosidade, ele tem as posições corretas para governar o Brasil pela direita. Ele vai ter que fazer acordo com o PSD? Vai ter, né? E aí o problema é esse, porque de um lado você tem o PSD, que é muito forte, do Kassab, do outro lado você tem o PL do Bolsonaro, que é muito forte também, e o Tarcísio está no partido pequeno exatamente para não ter que se comprometer nem com um lado nem com o outro, né? Teve um evento do agro essa semana, alguns dias atrás, em que Bolsonaro elogiou o Tarcísio e acenou para o Kassab no evento do agro, tá? Então, tá aqui, ó. O Bolsonaro entregou a medalha dos 3 Is para o Kassab, consolidando a aproximação. Ou seja, tudo indica que o Bolsonaro está fazendo um movimento para capturar o PSD, para capturar o Kassab. Isso não é uma coisa ruim não, tá, gente? Como eu falo para vocês, por quê? Porque isso tira a possibilidade do Lula fazer esse movimento. O Lula estava querendo isso. Você ouviu nos últimos dias, nos últimos meses, o PT falando exatamente em diminuir candidatos do PT para apoiar a centro-esquerda, para apoiar candidatos do centro, porque ele sabe que o PT não vai ganhar, o PT não vai ganhar. Então vamos botar candidatos do centro para evitar que o bolsonarismo ganhe. Mas se o bolsonarismo tiver concordado com esse pessoal, tiver do lado desse pessoal, aí acabou a história, meu amigo, não tem alternativa, né? Então o Bolsonaro deu a medalha dos 3 Is para o Kassab, consolidou uma aproximação e falou bem, ainda brincou com o Tarcísio aqui. Olha esse discurso dos dois aqui, ó. Brasil! Deus abençoe. Aí eu fazer o irmão. Tem direito autoral. Ihu! É uma figura, para te falar um negócio. Mas enfim, ou seja, o que você depreende desses movimentos todos é que a coisa está caminhando nesse sentido mesmo. Quer você goste do Tarcísio, quer não, é importante para o Bolsonaro deixar isso apontado, porque como eu já falei para vocês, existe o risco da morte digital do Bolsonaro, né? O Alexandre de Moraes quer condenar o Bolsonaro a qualquer custo e, no final das contas, pode acontecer dele proibir o Bolsonaro de acessar as redes sociais, calar o Bolsonaro a qualquer custo. Ele não vai conseguir fazer isso de verdade, mas pode ser difícil para o Bolsonaro ajudar na campanha em 2026. Então pode ser que seja um ponto muito importante ele já deixar claro quem será o candidato dele desde já. Essa é uma possibilidade, né? Então, até aqui o que a gente tem visto acontecer é esse movimento em direção ao Tarcísio. Eu, de novo, sou totalmente favorável a isso, fico muito feliz, acho que o Tarcísio tem as condições corretas para conseguir com isso daí, e lógico, a gente tem que estar falando de agora. Por quê? Porque o primeiro caminho é reverter as lambanças do STF, tanto no que tange a censura, quanto ao que tange a condenação do Bolsonaro, né? Depois disso, Bolsonaro livre para concorrer novamente, ele pode voltar em 2030, em 2034, vai ser bem mais simples resolver este problema do Bolsonaro mais lá adiante, né? O ponto central é, a gente tem que ter um candidato de direita
compatível e que consiga ganhar em 2026, né? O Lula chegou a falar um negócio aqui que eu acho muito engraçado isso aqui. Eu falei até no vídeo lá de Israel hoje. Lula diz assim, às vezes eu olho para a faixa de Gaza e imagino o Brasil pós-governo Bolsonaro. Ou seja, ele está querendo dizer o quê? Que a faixa de Gaza está destruída como o governo pós-Bolsonaro. Ele esqueceu de lembrar que o governo pós-Bolsonaro é o governo dele, né? Ele que está gerenciando o país pós-Bolsonaro, né? Ele está destruindo o Brasil depois do Bolsonaro, né? Ou seja, a faixa de Gaza está destruída por quê? Porque o Hamas resolveu criar arrumar uma guerra com Israel. O Hamas, como todo esquerdista burro, quebrou o próprio país, destruiu o próprio povo, né? Pois é bem parecido mesmo, Lula, eu concordo. Você, o Lula, é bem parecido com o Hamas e está destruindo o país com essas ações que você está fazendo. Realmente, o Brasil pós-Bolsonaro é uma tristeza.